Meu filho tratou em 4 sessões, ou em 4 semanas, a dermatite dele, com certeza, não tenha dúvida. Fabi, me fala seu nome completo e o nome do Tá, seu filho, já que foi seu filho que fez o tratamento, a cidade que você fala e o que que o Arthur faz com 6 anos. tá. Eu me chamo Fabiana Silvério Torres, o meu filho é o Arthur Torres Rossi, ele tem 6 anos de idade, está no primeiro ano, né, do ensino fundamental. E o Arthur é um garoto muito danado, levado, e que gostava muito, mas muito mesmo de comer tranqueiras, comer batata frita, comer chocolate, e tudo que era bom ele rejeitava e não aceitava comer jamais. Fabi, você autoriza que essa conversa fique disponível como comprovação dos resultados da interoterapia e para inspirar outras pessoas que precisam de tratamento a terem resultados assim como o Arthur teve? Claro, sim, aceito sim. Fabi, me fala como estava a saúde do Arthur antes do tratamento. Tá, então, antes do tratamento, por ele ser alérgico a ácaro, ele também assim, eu acho que eu já vi isso desde quando ele era bebezinho, né? Então ele já passou em tantos médicos, mas aí até chegar um diagnóstico, acho que ele tinha mais ou menos uns 2 anos e meio para saber que ele tinha dermatite, porque para mim era por causa do calor. Ele, principalmente no calor, ele suava muito, então aqui ficava tudo machucado, nas juntas, tudo machucava demais. E ele coça, coça, coça e acabava machucando a pele. Então era o quê? Usos de corticoides, ele tomava muito antialérgico o tempo todo, e mudando sempre de médico, de um médico para outro médico. E assim, todos falam que a dermatite atópica não tem cura, né? E eu venho com esse sofrimento desde essa idade dele, né? Uns 2 anos e meio, mais ou menos. E aí, o que que acontece? Você vai mudando de cremes, hidratantes, você vai tentando tudo até, né? Porque você quer ver seu filho bem, né? Claro, né? E as noites eram terríveis, né? Eu acho que eu tinha de 10 noites, uma noite só era boa, assim, sabe? Todas as noites eram terríveis, né? Porque, além disso, por causa da dermatite que coçava muito, ele tinha dor do crescimento, ele não teve mais, mas eu vou falando antes, tá? Muita dor do crescimento, ele tinha umas 2 vezes na semana ele tinha essa dor, e ele gritava de tanta dor, ele gritava tanto, mas tanto, que ele ficava cerca de 1 hora e meia gritando de dor, e não tinha o que fizesse ele parar. Eu tinha que dar para ele, eu dava uma dipirona, eu dei muito tempo também o cetroprofeno para ele. Mas depois que eu descobri que afetava os rins, eu parei, mas eu descobri depois de muito tempo, né? Então, ele foi tomando. Aí começou a tomar depois a dipirona, que o médico falou: não, dá dipirona, dá dipirona. E não passava, assim, sabe? Nunca chegou a passar, porque o médico falou que ele ia ter essa dor lá até uns 12 anos, 13 anos ou até mais, né? E assim era a vida dele, comendo as tranqueirinhas que ele gostava. Ele é já abaixo do peso, ele é muito magrinho, mas sempre foi uma criança muito ativa, brincalhona e tudo mais, né? E muito inteligente. Mas tem esse probleminha da dermatite, né? E do ácaro, que ele já faz também tratamento com imunoterapia, que é uma vacina que ele toma, são ácaros até, que ele toma todo dia. Ele já está tomando isso já faz uns 3 anos, acredito eu, uns 3 anos. Ele toma essas gotinhas que é para ajudar na questão do ácaro. Na dermatite, realmente não ajudou, mas na questão do ácaro, sim, porque ele tinha sintomas, parecia de gripe, parecia gripe. Então, os olhos dele ficavam vermelhos, o nariz o tempo todo congestionado, escorria demais, tossia, espirrava que nem doido, ele tinha muita olheira demais, sabe? Então, era esses os sintomas, era bem pior, né? Ele era assim, mas depois da imunoterapia, ele melhorou. E é isso que era antes do dano. E ele já tinha tentado tratar de outras formas essa dermatite?
Já várias vezes, mas assim, nada em questão de curar, só de tratar. E alguns médicos falam que quando ele crescer, ou vai desaparecer, ou pode até piorar, né? Depende tudo dele, porque também tem a questão emocional que dá a dermatite, né? Então, é isso que me dá medo, né? Até porque eu tenho um colega minha que tem filha que tem a mesma dermatite dele, porque a do Arthur ele não é tão severa, né? Tem de crianças que chega assim a sangrar, a ter que ficar internado no hospital, de tanta ferida que dá. O do Arthur não chega a esse ponto. Mas essa minha colega que teve também, nossa, a menina chegou a ficar internada e não conseguia nem falar, porque tampa até da parte na boca aqui, sabe? Nossa, dá Uhum. muita dó, né? Então, graças a Deus com o Arthur isso não aconteceu, né? O que passava na sua cabeça que te impedia de fazer o tratamento? Não, mas nada impediu de eu fazer, porque a primeira conversa que a gente já teve, a aula que a gente assistiu, eu acreditei muito, fiquei muito focada em tentar já participar. Gostaria de participar para mim, mas no momento, por enquanto, ainda não posso. Mas assim, no foco mais é ele, porque é ele que está precisando mesmo, né? Então, eu não teve nada que me empacou, né? De não querer, não querer participar. Tudo eu estava tentando, eu tava num ponto desesperado, porque eu não sabíamos o que fazer com ele, entendeu? Então, eu tinha que tentar também. Né? E agora, como é que está a saúde do Arthur depois do tratamento da enteroterapia? Olha, o Arthur, por ser criança, né? É muito difícil, né? Ele só tem 6 anos, então é um processo muito difícil. Eu ainda estou em processo com ele, mas assim, ele aceita muito bem. Ele sabe que é bom para ele, né? Então eu falo, é para sua saúde, né? Você quer ficar nesse sofrimento, dessa coceira, né? Essa dor que você sente, né, na pele. Então ele entende. Então assim, por ele estar entendendo, ele aceitou. Então, é claro que tem as exceções, às vezes tem uma festinha na escola, tem um lanchinho do amigo, principalmente no começo agora, né? É tudo muito novo para ele. Para a gente que é adulto já é difícil, imagina para uma criança, vendo um amiguinho lá comendo um salgadinho, comendo chocolate e ele não poder. Né? Tanto é que teve algumas vezes, a professora veio falar comigo que ele ia lá e pegou o lanchinho do amigo. Ah, me cortava o coração de ver isso, né? Mas, assim, eu tentei explicar para ele que aquilo não faz bem para ele, né? Nem para ele, nem para os amiguinhos. Mas os amiguinhos não tem como a gente mudar, né? Mas ele tem, né? Então, eu fui falando isso para a cabecinha dele, tanto é que na escola ele fala para os amiguinhos: olha, não come isso não faz bem para você, né? Você tem que ser mais saudável, sabia? É tão bonitinho. E até agora, quando oferecem para ele já olha para mim assim: não, isso é saudável? Ele mesmo fala: mas isso é saudável, vovó? Isso é saudável, mamãe? Eu falo assim: sim, pode provar. Então tá bom. Aí ele vai lá e prova, sabe? E come e tá gostando. E outra, ele não aceitava muitos alimentos. Eu mostrava para ele não provava, não provava. Hoje não, né? Ele pelo menos prova, degusta e viu, realmente não gostou? Tudo bem, entendeu? Mas ele está provando, tinha coisas que ele não comia, que hoje ele come, que nem ele não podia ver o ovo, né? Ovo para ele, nossa, não dava. E hoje ele come o ovinho de codorna assim, ó, cozidinho, sabe? Isso é uma maravilha. Nossa, meu olho enchia de lágrimas na hora que ele comeu aquele ovinho, sabe? E as outras coisas mais, as frutas que estão comendo, as verduras que ele está comendo, que ele não comia, ele só comia brócolis. Era só brócolis. Mas não, ele já está comendo muito mais. Então, é, eu tô assim, sabe? É porque quem está nesse processo é eu e a minha mãe, que eu moro com ela. Então, assim, nós duas estamos percebendo o quanto está sendo ótimo o Tami, sabe? O quanto a pele dele melhorou, o quanto ele está dormindo bem. Nossa, foi a melhor escolha que eu fiz até hoje, depois de tudo que eu já tentei, foi o Dani. E aí melhorou a dor do crescimento que você me falou,
Isso, Fabi, acabei esquecendo. É que é tanta dor, tá vendo? É. Isso mesmo, ele não tem mais as dores do crescimento. Olha, eu nem sei falar quando que foi a última vez que ele teve a dor do crescimento. É, as noites mal dormidas que a gente tinha eram praticamente todas as noites, sabe? E agora não, ele dorme a noite inteirinha, inteirinha, sabe? E você também tinha comentado do refluxo, da cólica. Exatamente. Ai, Fabi, que bom que você me lembra, você viu? Eu esqueço as coisas, mas é que é tanta coisa, né, menina? Mas assim, ele também, ele tinha muito refluxo, ele sempre reclamava, ai, mamãe, tô com vômito na boca e eu engoli de novo. O tempo todo ele reclamava disso. Ele não reclamou mais. É, do que é, Fabi, que a gente falou agora? Da Eu tenho problema cólica e do furúnculo. cólica. Isso, ele reclamava também que doía muito a barriguinha dele. Direto ele reclamava. No banheiro também, ele vai certinho, todos os dias no banheiro. Às vezes ele ficava 2 dias sem ir, sabe, no banheiro. Ele vai certinho, sabe? Então, tá excelente, tá indo muito bem, né? E então a gente pode falar de uma forma bem simples e direta para as pessoas poderem entender que o Arthur tratou na raiz dele em 4 sessões. Meu filho tratou em 4 sessões, ou em 4 semanas, a dermatite dele, com certeza, não tenha dúvida, né? Que nem eu falei, teve as exceções. Quando houve essas exceções, deu para perceber que ele deu uma piorada, mas a gente voltando, nossa, ele tá excelente essa semana, assim, tá, olha, tá maravilhoso. Então, olha, vale muito a pena. Quem tiver a oportunidade de participar e fazer, façam, gente, porque é muito bom, é muito gratificante ver a melhora, principalmente do seu filho, né? De vendo ele mais feliz, né? Dormindo melhor, né? Se alimentando melhor. Nossa, isso é tudo para uma mãe, né? E como foi aplicar o protocolo DAMI? O tratamento atendeu às suas expectativas como mãe do Arthur? Ah, com certeza, Fabi, né? Eu fiquei no começo eu fiquei meio receosa, né? Porque assim, eu falei assim, nossa, ele não vai aceitar, né? Eu sempre tava eu sempre tava com o pé atrás, né? Achando que ele não vai aceitar, não vai aceitar, porque por ele ser muito seletivo, então vai ser muito difícil introduzir isso na alimentação dele, né? Mudar. E não é só a alimentação, tem outras coisas, né? Tem a questão de atividade física, né? Tem tomar o solzinho de manhã, tem os chazinhos que ele tem que tomar, né? Então, tem os óleos essenciais que a gente aplica nele, né? Também, ou às vezes ingere também com água. Então, eu pensei assim, nossa, ele vai rejeitar tudo isso, né? E não, né? Ele super topou e foi totalmente ao contrário daquilo que eu estava pensando. Só foi também eu dar uma inalada no óleo essencial de lavanda, que tudo passou a melhorar e eu ficar mais calma com todo esse tratamento. É isso, Fabi.